ar com mais um episódio do Futuro em Pauta e a gente vai falar sobre mercado de trabalho. Tecnologia avançou, o mercado de trabalho mudou e como é que ficam as contratações? Hoje no Futuro em Pauta a gente vai falar sobre o trabalho numa ótica essencial, que é o desenvolvimento humano. Como aprendemos, como damos e recebemos feedbacks e como criar relações mais sustentáveis em ambientes cada vez mais acelerados. É isso mesmo, e nós recebemos, eu vou ler aqui porque é bem grande, é vasta a experiência dela, a Giovana Gregori, que ela é executiva de RH, ela é psicóloga com mais de 20 anos de experiência em empresas de alta performance e ela é fundadora da People Leap, que é uma startup que nasceu para descomplicar o RH. Muito bem-vinda, Giovana. Seja bem-vinda, Obrigada Giovana. pelo convite. Obrigada pela sua presença. E já vamos começar assim, Giovana. A gente vê que o mercado de trabalho mudou, as formas, né, dos próprios funcionários. Como você observa esse cenário hoje? O que é mais assim impactante para você que vem desse mundo corporativo de RH para agora? Se você olhar o começo do mercado de trabalho, né, quando eu não vou tentar não dar tantos passos para trás, mas no começo você tinha o trabalho técnico, o trabalho operacional, ele era muito grande, né? E daí você vai vendo essa curva sendo uma decrescente. Então, o operacional foi diminuindo cada vez mais e cada vez mais gestão, essas capacidades de conversa, de tentar de se entender, de colaborar, vão aumentando. Então, hoje em dia, a gente tem uma junção das duas. Quando a gente fala, eu já vou dar um pulo mais perto da gente estar agora, que eu acho que é mais legal e tem bastante assunto ali também. Hoje, com inteligência artificial, que é o que está todo mundo falando, né? A gente está começando a perceber uma junção muito importante de capacidade técnica e capacidade comportamental. Por que a gente está vendo isso? No ano passado, uns 2 anos atrás, 2023, começou o boom de AI, todo mundo falou que ia mudar tudo, a vida de todo mundo. Empregos, que ia acabar. Tudo ia acabar, tudo. Então, sempre é muito catastrófico, né? Sempre quando acontece, sempre é um nossa, meu apocalipse. Deus do céu, vai acabar tudo agora. Mas o que aconteceu foi, as pessoas chamaram de bolha mesmo, porque todo mundo falou, nossa, agora com AI acabou, não precisa mais pensar, não precisa mais conhecer nada, é só colocar um robô ali que ele vai resolver o seu problema. Nos últimos 2 anos, a gente tem percebido que isso não é a realidade, porque mesmo quando você utiliza AI, você precisa conseguir dar um bom contexto, você precisa conseguir ler o que a AI está te trazendo e ser crítico para conseguir entender se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Então, as capacidades, elas mudaram, AI efetivamente está potencializando muito das entregas, mas se você não conhece tecnicamente o que você está falando e não sabe dar um bom contexto, ou você não consegue ler aquela resposta de forma crítica e entender se aquilo faz sentido ou não faz, ainda você não vai conseguir utilizar aquilo da melhor forma, né? Então, a evolução que a gente tem visto é cada vez mais um blend de capacidades, hoje em dia, que você precisa ter para conseguir utilizar a AI para potencializar as suas entregas. Pessoal que está assistindo a gente, assim, Giovana, pensa, preciso procurar um emprego. O que a pessoa ela tem que estar preparada para chegar ali numa entrevista de emprego e se sair bem? Qual que é a tua dica, assim, para essas pessoas? Então, eu vou te falar. Hoje de manhã eu estava tendo uma discussão. Teve recentemente o TED Talk do CEO da Robinhood, que é uma das grandes venture capitals que existem. E ele estava falando do futuro do trabalho. Daí tá todo mundo tentando entender o que vai acontecer, né? A gente todo fala mundo... de futuro, a gente já quer saber o que vai acontecer, né, Gabi? Exatamente, você fala. E a futurologia, ela é super complexa, né? Porque é muito fácil você contar obra pronta, mas é muito difícil de você prever o que vai acontecer. E a gente tá falando, todo mundo tá falando, vai acabar os empregos. AI vai fazer tudo. E a gente percebe nos últimos 2 anos que não é bem por aí. E daí todo mundo fica, nossa, mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? E todo mundo tentando saber que onda que tem que surfar. Eu sou um pouco mais pé no chão nesse momento. Eu sei que muita coisa vai mudar, efetivamente. Assim como, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas assim, o meu marido trabalha em tecnologia. A avó dele, quando via ele sentado no computador, achava que ele estava brincando. Já aconteceu com você? Ele estava assim, tô trabalhando. Ela não entendia como é que você passava o dia trabalhando. O dia inteiro né? no computador, né? Exatamente. Estava trabalhando. E antigamente eles não conseguiam entender que isso daí era trabalho. Assim como, muito provavelmente, daqui a 20 anos, você vai olhar aquilo... A gente, né, vai estar velhinho. Não, daqui 20 anos não vai estar velhinho. Daqui a 80 anos a gente vai estar velhinho. E daí a gente vai olhar para aquele trabalho que nossos netos, filhos estão fazendo e vamos falar, gente, isso não é trabalho. Então, assim, muitas coisas novas vão surgir. Mas agora, o que a gente faz agora? Minha sugestão é aprenda. Entenda como a tecnologia está andando.
tem várias coisas acontecendo muito rápido, várias evoluções acontecendo muito rápido, várias coisas sendo lançadas, várias discussões acontecendo. Hoje mesmo teve uma discussão super legal que aconteceu nos Estados Unidos. A gente fala muito de recrutamento e seleção com AI, né? De bots que entram em... Tem os que fazem... Gente, porque eu não sei como funciona isso que não. fazem, então, assim, você tem bots que fazem o screening do currículo, por exemplo. Você fala pro bot, eu quero uma pessoa assim, assim, assada, ela entra no LinkedIn, faz um screening de todos os currículos, de todos os perfis, olha a experiência, Mas etc. não que a pessoa tenha mandado? Não, entra no LinkedIn mesmo. Entendi. E é exatamente o ponto, é exatamente esse que você acabou de perguntar. Você não pediu. A pessoa que está sendo avaliada, ela não se candidatou. Então, assim, eles fazem o screening, eles entram os bots entram em contato, perguntam, fazem conversas como se fosse uma pessoa, você nem sabe que é um bot do outro lado. E daí eles trazem um shortlist para a pessoa que está fazendo aquela vaga. E hoje mesmo, foi o dia que entraram nos Estados Unidos, né? Saiu no The New York Journal hoje, que falando sobre algumas pessoas entraram contra uma empresa de recrutamento que utilizava ferramentas de AI no LinkedIn para exigir que eles falassem quais eram os critérios utilizados pela ferramenta de AI, porque eles acham que, para começar, que a pessoa que está sendo avaliada, ela sequer falou que quer participar, né? E você não sabe quais são os critérios que a ferramenta está utilizando. Então, tem muitas coisas por trás, e daí eles falam assim, se essas ferramentas elas podem me avaliar, elas deveriam passar pelo mesmo crivo que nos Estados Unidos você tem um score, né, para você conseguir utilizar de dinheiro, de você ter conta no banco, não sei o que, e tem um score seu de pessoa. Ele falou, então, esse score ele tem uma série de regras, de regulamentos, de coisas que embasam ele para garantir que ele está sendo justo e que você não vai deixar de conseguir comprar sua casa ou comprar seu carro porque ele avaliou de uma forma errada. Então, eles começaram a falar que os AIs de recrutamento, eles precisam seguir as mesmas regras. E daí, Seriam umas regras éticas, assim, no caso. Éticas e diversas de governança também. Tem uma série de regras que pautam para garantir que você está sendo justo. Porque hoje em dia, por exemplo, as ferramentas de AI que as pessoas estão criando... Então, assim, há vários anos atrás, né? Eu não vou assim, deve fazer uns 15 anos, mais ou menos, que a Amazon começou a usar algum tipo de ferramenta de AI para recrutamento. E no começo deu o maior chabu, né? Porque o que aconteceu foi a inteligência artificial começou a analisar as pessoas que deram certo dentro da Amazon e começaram a pegar pessoas com aquele perfil. Mas quais foram os primeiros 2 critérios que ela usou? Homens brancos. Porque a maior parte das pessoas que estavam se dando bem, daí faz tempo já, eles já corrigiram, já pararam de utilizar, e tem um monte de ferramentas que já diminuem esse tipo de problema. Mas se você pega a AI em si e fala para ela, pelo resultado que você recebe, eu quero que você escolha o perfil correto. Ela não vai ter essa avaliação, ela vai jogar, né? Ela vai jogar exatamente. Não tem a ética, né? Exatamente, ela vai pegar perfis exatamente iguais, reforçando todos os estereótipos que a gente não quer. Sim. Então, eu tô achando legal essas discussões e essa evolução, exatamente por isso, assim, quando eles falam. Então, quer dizer que as ferramentas de recrutamento, já passaram por uma série de melhorias e não estão mais nesse nível, tá, gente? Só dei só para dar uma ilustração inicial. Né? Mas elas terem que seguir os mesmos critérios e serem tão claras quanto o score de crédito dos Estados Unidos. É muito legal essa discussão, porque você começa a deixar muito mais claro coisas que hoje em dia não estão tão claras assim. Gente, Giovana, então aquele meu esquema passado, quando eu comecei a trabalhar, que você mandava o teu currículo, que a pessoa lia ali teu currículo, tinha uma indicação de alguém, então isso já ficou no passado. Assim, indicação... já ficou. Já deu, já. Hoje em dia, já tem um robozinho que vai falar Flávia vale ou não vale. Então, indicação ainda tem 30% a mais de chance de dar certo do que um recrutamento aleatório. Tá. Aleatório não, né? Mas um recrutamento guiado por AI. Porque tem uma série de coisas que vêm junto com a indicação, né? Uma pessoa que te conhece, sabe que geralmente ela vai te indicar para um lugar que ela conhece a cultura, ou que ela conhece outras pessoas, que ela sabe mais ou menos e tudo mais. Então tem uma série de coisas que estão... Então, a indicação QI ainda funciona, vale, ainda vale. E depois os robozinhos que estão fazendo aquele papel de
De olhar o currículo. Selecionar. Isso, Nossa, mas ajudou, hein? Com certeza, muito, né? É assim. um tempo que com certeza já é gasto de alguém lendo currículo. O pessoal de RH deu uma agradecida nisso, né? Deu, então, a gente... Esse que é o ponto, assim, acho que a gente está numa evolução. Então, é importante, ajuda, mas tem que ser muito bem feito, assim. Tem que tomar muito cuidado, porque são pessoas, no final das contas, né? Que a gente está decidindo. E os robozinhos, eles têm para recrutamento, assim como tem para avaliação de performance, como tem para uma série de coisas, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com o que a gente coloca lá, porque... Sim, eu acho O que que é vai o que sair é- você falou, né? Que se você usar a inteligência artificial sem você saber o que você está fazendo ali, também não dá certo. Você tem que ter o Exato. seu conhecimento. Mas daí passa por todo aquele processo, Giovana. O robozinho vai lá, faz a triagem, chegou. Mas daí tem uma pessoa que vai fazer aquela entrevista, ou não tem mais Não isso? necessariamente. Inclusive, tem robôs que fazem, que te mandam mensagem, que nem você manda mensagem e te responde um bot automático. Sei. Pessoas que... um bot que te responde. Inclusive, tem bots que fazem, que são pessoas, né? Se aparece uma imagem, e eles fazem o recrutamento, conversam com você. E eu não tô conversando com uma pessoa? A Flávia morre de medo dessas Eu tô coisas. ficando um pouco assustada, eu acho que eu tô muito pra trás. Eu preciso estudar esses negócios, porque, gente, que coisa. Bastante E coisa. como que ele vai avaliar meu psicológico? Ah, tem várias formas. Inclusive, ele avalia melhor do que um ser humano. Eu sou formada em psicologia, né? Quando você fala com um ser humano, eu vou falar com você, eu vou analisar a sua postura, a forma com que você está falando. Quando eu te pergunto alguma coisa do seu histórico, né? De trabalho, etc., você geralmente vai parar mais e falar mais sobre coisas que você gosta mais. Então, e coisas que você teve efetivamente mais Vivência, a ver, né? vivência. Então, eu consigo avaliar você, mas um bot consegue te avaliar muito melhor, porque ele vai olhar para todos os pontos ao mesmo tempo. Eu vou focar, eu vou olhar o que você está fazendo, eu vou depois prestar atenção no que você... Ele é treinado pra me ler, assim, no caso. E fazer um scan completo. Ele fala, dependendo, né, da ferramenta, ele fala tudo, assim. Desde o quão segura você estava do que você estava falando, se você, pela segurança que você estava, se você de verdade fez aquilo que você falou, que você fez ou não, pela quantidade de detalhes que você deu. É um detector de mentira. Tem que contratar um desses pra dar um treinamento. Tem também. Que coisa, Giovana. Mas é a forma de você escalar. E me diz assim, daí, vivendo nesse meio corporativo, com toda essa vivência, tudo isso que você teve que acompanhar, porque é uma tecnologia que não tem como a gente não acompanhar. Por exemplo, eu já tô defasada, já nem sabia do robozinho. O que te deu para você sair da empresa e abrir a sua startup voltada para esse recrutamento aí? Então, eu trabalhei nos últimos 10 anos com estratégia. Então, eu trabalhei dentro do iFood, né, os últimos 10 anos, mais ou menos divididos ali. Eu era head de RH de tecnologia do iFood. Primeiro, né, quando eu cheguei no iFood, tinha 150 pessoas no time de tecnologia. Quando eu saí, já tinham 1.000. Nossa! E depois eu entrei na ABI, que é a dona da Ambev, né, que é para criar o time de tecnologia também, o time de people, né, para tecnologia e toda a estrutura de tecnologia. No meu trabalho, eu sempre fui apaixonada por resolver problemas. E resolver problemas de forma eficiente. E a People Leap, ela nasceu para isso, porque eu percebi em várias empresas, e principalmente durante o tempo do iFood, que era sempre foi muito vitrine, e da ABI, que também sempre foi muito vitrine, muitas pessoas me pediam para fazer benchmarking. Então, como é que é o processo aí? Como é que vocês fazem recrutamento? Explica para nós, traduz, o que é isso? É quando as pessoas te chamam para saber como funcionam os processos. Tá. Então, eu tô querendo criar uma avaliação de performance aqui para minha empresa. Me conta um pouquinho de como é que funciona aí no iFood, ou como é que funciona aí ou recrutamento e seleção. Como é que vocês conseguem contratar 100 pessoas de tecnologia por mês no iFood? Como é que vocês chegaram nesse modelo para conseguir fazer isso? Como é que vocês fazem um onboarding de tanta gente? Tá. Como desenvolvem todos os processos de RH. E eu comecei a perceber, como eu tenho muita gente que eu conheço de startup, geralmente elas me chamavam para falar, me conta como é que é, eu quero te contar um pouquinho da empresa. Meu conselho agora Peraí. vai começar a vender esse conselho. E daí eu conversava com essas pessoas falavam, eu contava, por exemplo, da ABI. A ABI é uma empresa de 180 mil funcionários no mundo. 180 mil funcionários e são responsáveis por, assim, grande parte do mercado de cerveja do planeta. Então, assim, é muita gente em muitos países, com muitas culturas, com muitas estruturas, com muitos VPs, com muitos C-levels. Então, Mas que assim, tem que ter um padrão. tem que ter. Só que o padrão que você tem que ter para uma empresa desse tamanho, para garantir que o processo ele funcione para o mundo inteiro,
ele tem que ter muito mais etapas, ele tem que ter muito mais critérios, ele vai ter que ter muito mais detalhes, ele vai ter que ser muito mais explicado. E as pessoas, quando elas falavam comigo, eu vi uma startup de 300, 400 pessoas me falando assim, é esse processo que eu quero. Eu falava, não serve pra você. Espero que você não faça um processo como esse, inclusive, porque você vai gastar muito mais energia do que você precisa para conseguir um resultado que não necessariamente é aquilo que você precisa. E eu sempre fui apaixonada por resolver problema de forma eficiente. Daí, quando eu comecei a perceber que muita gente me procurava, chegou uma hora que eu falei, gente, vamos fazer isso daí dar dinheiro? Porque... Já cansei de dar conselho, assim, a coisa tá dando certo. Daí eu abri a Peopleip. A Peopleip, ela não faz recrutamento, ela faz parte estratégica de RH. Então, quando você olha para uma startup, você fala, quais são os processos que eu preciso ter? Tá. E quais são as etapas que esses processos precisam ter para conseguir garantir que o meu modelo de negócio funcione. É aí que a gente trabalha. Entendi. Então, você dá, tipo, a expertise para a empresa fazer aquilo. Você dá a inteligência ali para que a empresa faça. Exatamente. Eu ajudo primeiro a empresa a entender o que ela precisa, com base no modelo de negócio. Então, quais são as informações que ela precisa para rodar da melhor forma possível. Depois, eu monto o processo para que elas consigam ter, com o menor esforço possível, aquele resultado que elas precisam e deixo isso rodando e saio de cena. Entendi. Giovanni, fala muito dessa geração, né? Que tá mais assim, a geração mais... Não quero... Como é que tem como fazer um treinamento, fazer um recrutamento, botar esse pessoal para vamos vestir? Como que funciona isso? O que você tem visto nesse cenário, assim? Então, dessa mudança de geração? Que eles sabem muitas coisas, lógico, eles são muito mais antenados, mas às vezes emperram algumas coisas. A mudança e o encontro, né, de gerações, porque então, vai... É verdade, porque daí como você vai fazer uma pessoa mais velha, que já tem, às vezes, uma visão meio, com a pessoa mais nova, como que faz esse casamento? Então, o que eu gosto de sempre falar, porque as pessoas geralmente falam da geração Z, né? Tem aquele ponto de, mas a geração Z... Tem o jeitinho deles. Tem o jeitinho deles, isso. Eles têm as qualidades, né? Sim. E os pontos de desenvolvimento, como todas as gerações. Eu gosto de falar que, assim, a empresa não é responsável pela felicidade do funcionário, tá? Felicidade não é responsabilidade da empresa. A empresa tem responsabilidade por deixar o funcionário engajado. E engajamento não é felicidade. Engajamento é você saber qual que é o seu propósito ali dentro, como que você contribui para que a empresa cresça. Porque felicidade é tipo, eu saí de manhã, bati a mindinho na quina do pé da mesa, depois eu vim aqui, sei muito, que... né? Felicidade, exatamente, ela é muito volátil. Quando você fala de engajamento não é volátil. Engajamento, ele está diretamente relacionado a você saber para onde que a empresa está indo. Dito isso, para você chegar onde a empresa está indo, você precisa de diversos perfis. E você tem que encontrar aqueles perfis. O trabalho do recrutamento é exatamente esse. Você encontrar a pessoa certa para colocar no lugar certo. Mas as pessoas da geração Z, elas têm uma característica um pouquinho diferente. Elas têm alguns pontos alguns pontos de... até dificuldade de atenção, quando você fala... Estão falando muito... Assim, mas é porque estão muito acostumados com o computador, com o feed, eles foram treinados, né? Para terem pouca atenção concentrada durante muito tempo. Isso não é um problema se a pessoa sabe o que ela está fazendo, para onde ela está indo, e você encontra a pessoa que quer ir para aquele lado. O problema, eu acho que aparece quando você tenta colocar uma pessoa que não está querendo fazer aquilo num ambiente que ela não está afim de fazer e obriga ela a fazer um negócio que ela não quer fazer. Ela tá ali só para ganhar o dinheiro porque ela precisa trabalhar. Isso. Exatamente. E daí ela não tem um propósito, ela não tá afim de fazer e vai ter um monte de problemas. Vai ter problema com a pessoa do lado porque não olhou direito para mim, não me deu bom dia direito hoje. Então, assim, quando me falam de geração, eu gosto de trazer mais para o indivíduo que é... Se você encontrar a pessoa que quer fazer aquilo, sempre tem, tá? Então, tem todo tempo da panela. Eu mesma conheço 20 anos aqui, no outro trabalho também, pessoal que você vê que é engajado, que tá fazendo ali, tá dando uma alma, né? Eles têm até umas ideias mais modernas, assim, que acrescentam, que é bacana. Mas são pessoas. A gente acaba vendo muita gente falando do todo, assim, né? Mas eu gosto de olhar mais pro indivíduo e falar, vamos achar a pessoa que... Vai ter a pessoa. Você quer encontrar uma pessoa de 19 anos que acabou de entrar na faculdade, que era um estagiário. Gente, os estagiários, pelo menos na ABI, assim, tem estagiários ótimos, que você via que já queriam... Já vem com gás, né? Que quer fazer ali. Então, assim, não é... E no iFood também, as pessoas entravam com brilho nos olhos.
Mas é uma questão de você conseguir encontrar o perfil certo, né? E não encontrei. Vamos supor, você percebeu ali que aquela pessoa... Não, então, ela vai ter outros... Todo mundo, acho que tem... Eu sou meio romântica nesse ponto, mas assim, acho que existe o trabalho para todo mundo, contanto que você consiga encontrar. Tem pessoas que são mais criativas e gostam mais... E preferem não trabalhar. E daí tem umas discussões de futuro de trabalho, de não ser exatamente dentro do escritório. Você mais ou menos que nem a Google faz, assim, aqueles ambientes... tem diferenciado, também. sabe? Que tem aquela salinha, você senta ali, daí tem seu horário, você meio que faz seu horário. Então, mas extrapolando ainda mais, existem comunidades em que você pode entrar e trabalhar por hora. Em diversos lugares, tá? É como... Eles têm para facilitar ainda, é como se fosse uma uberização do trabalho. Então, você se cadastra em uma plataforma, e daí, para tecnologia, isso daí acaba tendo bastante, né? Principalmente para qualidade e teste. Você entra numa plataforma, coloca seus dados, experiência, etc. As empresas colocam projetos lá dentro e, dependendo do seu perfil, você é solicitado a participar ou não, e você decide se você quer contribuir com aquele projeto ou não. E daí você não tem um dono, não é que você vai ter uma empresa que é dona daquele, que vai ser responsável por você diretamente. Mas aquela plataforma vai te conectar com pessoas que precisam daquele trabalho. Daí eu faço tipo um freela, faço um serviço. Ah, entendi. Daí tem algumas vertentes que falam que o futuro do trabalho eles chamam, alguns chamam de uberização no geral, mas comunidades de trabalho já existem, né? De testes de qualidade tem bastante, mas de outros serviços um pouco menos. Que você tem uma plataforma que tem todas essas pessoas que são pessoas especialistas naquele assunto. Você precisa de alguém lá, você entra, fala, eu preciso de alguém que consiga, vou dar um exemplo besta, mas criar um site. Hoje em dia, site se faz com AI em minutos, mas preciso de um site assim, assado. Daí você coloca lá o pedido. Na Índia tem bastante serviços desses ainda que já vendem aqui no Brasil faz bastante tempo. E daí as pessoas que têm interesse em participar desse projeto se candidatam e você escolhe quem que você quer para fazer aquele serviço. E a plataforma, ela intermedia o pagamento. Então, não é que eu pago diretamente essa pessoa, mas eu pago a plataforma paga essa pessoa. Daí vai começar toda aquela discussão de precarização de trabalho, Sim, um monte de coisa, né? Que a gente sabe. Direitos trabalhistas, Muita coisa. Porque é complicado. É uma coisa que você vai mexendo toda uma estrutura, né? E pessoas. Lidar com pessoas. Estamos falando de RH, estamos falando de empresa, né, Gabi? Estamos falando de pessoas. Sempre tem aquele que é o mais motivado, aquele que é o tóxico, aquele que já chega e já contamina ali todo o espaço. Aquele que todo mundo gosta, aquele que ninguém gosta. Você fala, meu Deus, ele chegou, acabou o dia. Como que administra isso? Como que uma pessoa que está ali na empresa vivenciando isso? Eu estou falando até de micro, não tanto de macro, né? Mas assim, desses pessoal que está assistindo a gente, que tem isso, que vivencia isso. Como administrar? Então, assim... Para mim tem uma coisa muito clara que é a pessoa que joga contra não devia estar no time. Isso daí eu sempre falei pro meu time, sempre deixei claro, assim. Se a pessoa está remando contra, e daí tem umas estatísticas, aí até eu acho que como que chama? O Primo Rico gosta de falar sobre isso, que é se você tem um caiaque com 10 pessoas remando e um tá remando contra, ele faz uma força maior do que só uma pessoa, ele não anula só uma pessoa. Sim. Ele faz uma força maior contra. Então, se tem uma pessoa no seu time que tá puxando as pessoas para trás, não era para estar no seu time. Conversa muito simples, muito clara. Eu já tive com várias pessoas várias também, não algumas, que já passaram pelo meu time, que é, você quer estar dentro? Vamos fazer funcionar. Você não quer estar dentro? Vamos fazer uma saída, um phase out, né? Uma saída que não seja disruptiva, não seja abrupta para nenhum dos dois. Mas se você não quer estar aqui, não é para você estar aqui. E se a pessoa falar, eu quero estar aqui? Mas daí se a pessoa continua com comportamentos ruins, você pontua os comportamentos. Sim. É por isso que é importante, né? Eu acho importante essa questão do feedback com o funcionário também, que muitas empresas acabam não fazendo. Às vezes é muito distante, né? O funcionário da pessoa do RH ou do diretor e tudo. Sim, às vezes você não tem nenhum retorno. Tá no escuro ali. Às vezes tipo, as pessoas não gostam, mas... A pessoa tá te odiando, tá falando mal de você ali, mas você nem tá sabendo. Fala pra gente dessa importância de feedback. Então, o feedback ele é essencial. Ele precisa acontecer com o seu líder direto, no mínimo. Então, assim, óbvio que você, como funcionário, você pode perguntar para os seus pares como você está indo, porque é sempre bom, sempre tem gente mais experiente que você, que pode te ajudar também no mesmo time, assim como existem pessoas sempre do seu lado que podem observar coisas diferentes do que você, então pode ser sempre complementar. Mas é sempre perguntar.
O desenvolvimento, ele não depende do gestor. O desenvolvimento depende do funcionário, sempre. Sim. Então, se eu sou uma pessoa que quero me desenvolver, eu vou encontrar os meios. Uma coisa que eu já vi bastante acontecer, né, como sendo RH e falando com liderados que não são necessariamente meus liderados, muitas pessoas falando, mas o meu líder não me desenvolve. Se o seu líder não está te desenvolvendo, o que você fez para mudar isso? O que a pessoa tem que fazer? Você tem que primeiro saber para onde você... Assim, você tem que provocar essas conversas, primeira coisa. Uhum. Provocando essas conversas, para onde a empresa está indo? O que a empresa vai precisar próximo? Que projetos existem na empresa que eu poderia contribuir? Não necessariamente o gestor está com 58 milhões de coisas na cabeça, né, no dia a dia, para conseguir fazer as coisas acontecerem e fazer as coisas andarem bem Sim. no time como um todo. O ideal e o que a gente ensina é que o gestor precisa, sim, olhar para cada um dos funcionários e entender como é que ele poderia contribuir mais para aquele sistema. Só que nem sempre ele consegue fazer isso, porque ele tem outras coisas na cabeça. Então, se a pessoa que está dentro do time, ele entende que ele precisa de uma ajuda maior para conseguir entender para onde ir, ele que tem que provocar essas conversas. Tá. E se ele não estiver tendo conversas com o líder que ele não consegue entender para onde ir, mesmo tendo essas conversas, ele precisa tentar entender. É dele, assim. A carreira não é do gestor. A carreira é do liderado. Teve uma vez na minha carreira, lá no começo da minha carreira, que eu trabalhava com recrutamento de seleção e tecnologia. E eu queria me desenvolver em treinamento e desenvolvimento. Na época era o que tinha mais próximo de People Business Partner, não existia People Business Partner ainda. Então, treinamento e desenvolvimento era o que mais entrava dentro dos times. E eu queria muito isso. Eu era coordenadora de recrutamento e seleção e eu queria ir para essa posição. E a pessoa que estava nessa posição pediu demissão. Ela foi virar psicóloga a tempo integral. Daí eu falei, beleza, eu quero essa posição. O meu líder falou para mim, naquela época, né? Na época ele era o CFO da empresa. Ele falou assim, não vou te tirar da posição que você está hoje, porque pela primeira vez a gente tem uma pessoa que está conseguindo entregar os resultados que a gente precisa. Vou ser linchado pelos outros diretores se eu te tirar dessa posição. Mês depois... mas um mês depois eu não estava mais lá. Eu tinha conseguido uma posição de treinamento e desenvolvimento em outra empresa. Ele acabou perdendo por conta de não querer te... Exatamente. Se ele te estagna ali, né? Mas porque é claro que a responsabilidade da minha carreira é minha, não é dele. Sim. Então, assim... Tipo, eu nunca tenho uma promoção. Ele nunca me dá essa oportunidade. Então, eu esperei até o momento, porque assim, eu não sou... Também não é que você, vou pedir demissão amanhã porque eu não tenho o que eu quero. Mas eu esperei, eu participei, eu me preparei. Eu fazia o recrutamento de seleção e tinha momentos fora do meu horário que eu trabalhava e pedia para ajudar nos projetos. Tinha projetos que eu já estava puxando como treinamento e desenvolvimento. E quando ela saiu, não fazia sentido eu não ir. O único motivo pelo qual eu não fui é porque eu estava fazendo muito bem aquilo que eu não queria fazer. Sim. Tá vendo? Às vezes a competência demais atrapalha. Giovana, a gente vê muito essa questão de hoje em dia tá todo mundo conectado, né? Rede social, de todos os tipos, todos os nomes. A empresa, na hora que ela vai contratar alguém, isso pesa um pouco? Tipo, ela acessa isso, ela vê... De repente, se a pessoa tem uma postagem ali que é um avaliativo para negativo ou não? Então, em nenhuma das empresas que eu trabalhei, a gente avaliava o perfil pessoal de profissionais. Instagram, essas coisas. LinkedIn, a gente entrava porque é onde você tem o currículo hoje em dia. Ninguém vai... Mas esse daí a gente entrava. Mas perfil pessoal, não. Porque, efetivamente, a gente entende que é pessoal e não faz sentido a gente entrar nisso, assim. Mas, de fato... Ela tá sendo delicada, mas, de fato... Eu até vi uma brincadeira outro dia que o cara ia pedir um emprego no Bradesco. Eu não sei se é verdade, né? É brincadeira, internet, né? Mas daí ele, na hora que a pessoa foi recrutar, falou, olha aqui, você comentou que era o pior banco que existia. Então, eu acho que é mais até em questão de empresas menores, talvez. Que vai ser uma coisa mais familiar, que aquela pessoa vai meio que fazer parte ali daquele núcleo, né? Talvez pode ser. Seja algo. Eu acho que com certeza, uma coisa que tem mudado muito é as pessoas têm se exposto cada vez mais. Eu vou jogar uma bomba aqui pra gente conversar sobre. A gente fala da Fernanda Torres quando ela fez a propaganda da Havaianas. Você personifica muito as coisas hoje. Então, assim, ela falar do pé direito, ela
Se fosse qualquer outra pessoa, pode ser que não tivesse nenhum problema. Mas Mas ela tem um é... posicionamento muito claro em relação a isso. Do qual ela fala muito, ela reforça muito, etc. Eu não tô entrando em juízo de valor se tá certo ou se tá errado, tá? Mas se ela fala, ela personifica isso, ela fala muito sobre esse assunto, ela se posiciona muito. E daí ela pega e tem uma marca que vai lá e pega ela como pessoa que tá fazendo a propaganda. E ainda faz alguma brincadeira que pode ser interpretada diferente. Hoje em dia não tem como você não ligar uma coisa a outra, né? Sim. Eu acho que é isso. Então tem... Mas eu acho que, ainda assim, eu nunca vi usar Instagram, Contra, tá? você diz assim, usar contra, tipo, aquilo Usar contra a contra. pessoa. Ai, não vou usar porque tipo, a pessoa ela fez tem aquilo. esse tipo de opinião e tudo mais. É que tá tudo conectado, né? Então, enfim. Ô, Giovana, ainda assim, sobre feedbacks, né? Sobre receber feedbacks. A gente falou do encontro de gerações. Tem uma diferença, assim, de você ver como as gerações mais velhas recebem feedbacks, das novas gerações recebendo? Com certeza. É. Com certeza, sim. Eu não quero cair no problema de acabar generalizando, tá? Então, vou falar de experiência própria, não tô falando da geração como um todo. Mas quando eu já fiz gestão de pessoas mais velhas que eu já fiz de pessoas que têm mais ou menos a mesma idade, que estão na mesma geração, e pessoas bem mais novas, assim. A sensação que eu tenho, acho que é a única coisa que eu acho que tem a sensação, assim, existem leituras de cada uma das gerações, então... O que, por exemplo, dava mais segurança para uma pessoa da geração Z, da geração X, era você ter carreira, não sei o quê, na empresa, então isso daí, a estabilidade, então você falar que a pessoa estava indo bem, que ela teria carreira lá dentro e que um dia, isso daí você mantinha ela muito mais engajada do que se você falar para uma geração Z, você ficar 10 anos aqui, você vai virar gerente, porque ele vai falar, você tá ficando 10 anos, 10 anos já tô, Então, mas uma coisa que eu percebo é quando você, dentro da empresa, né, nessas gerações, você olha para os gestores eles são vistos como uma figura de autoridade. Antigamente, a gente respeitava muito a autoridade e questionava pouco. Então, o que acontece, se você dá um feedback para pessoas mais velhas que eu, ou para pessoas da minha idade, hoje, se a pessoa não trabalhou muito bem isso, muita gente tem dificuldade de retrucar. Não retrucar numa visão negativa, mas em retrucar de dar mas a eu sua não versão, acho, não sei o quê, mas daqui não foi bem assim. De discutir sobre Exato. isso, né? E quando você vai descendo a idade, essa facilidade, ela vai aumentando exponencialmente. Até o nível que você está falando, olha, você não pode... vir de chinelo pro escritório porque é perigoso. Você não pode subir a escada de chinelo porque você pode tropeçar e cair. Mas a minha identidade diz que eu me sinto bem de chinelo. E eu não me sinto bem de tênis. Daí você fala, mas é uma regra, né? É uma regra de segurança da empresa. E a pessoa te questionar mesmo assim, achar que tá certo tá vir de certo, chinelo. entendeu? Então, assim, eu acho que uma coisa que veio mudando muito em feedback né? eu consegui questionar e eu acho que assim, ela foi se E eu acho assim, o desvirtuando. questionar eu acho muito válido. Sim. Porque pegando assim na geração antiga, a gente realmente, que nem a Giovana falou, eu tinha chefes que às vezes viravam e falavam, você tá horrível com o cabelo assim, eu quero que você faça assim. Você virava e falava, tudo bem, entendeu? Tipo, ok, não, tá bom, vou cortar amanhã, bem curtinho. Sim, senhor. Você não tinha essa questão, porque era autoridade, era chefe, era a pessoa que tava ali, então você tinha que respeitar. Até aí você se impor e falar, olha, eu acho que pra mim esse cumprimento fica melhor, eu não gostaria, acho legal. O duro é quando não existe nenhuma noção, é como se fosse assim, nenhuma validação pela posição daquela pessoa ou pela experiência. Se a pessoa chegou ali, ou se ela é mais velha, independente, se ela chegou ali é porque ela vivenciou algo mais. Se ela tá te trazendo um feedback de alguma coisa, é porque de alguma maneira ela tem uma propriedade para te dizer. Sim, é que ela sabe o que ela tá agora falando, você virar né? e falar, não vou, eu não eu quero, não a acho. minha vida é minha, eu que mando. Exato. É difícil, sabe? Mas eu acho que a gente tava falando de crianças também, né? Mas isso daí vem da escola, né? E vem de casa. Na minha época, se eu levantasse a voz pro meu pai, não ia ficar legal. Negociar. Entendeu? Imagina, nunca mandei minha mãe ou meu pai calarem a boca na vida. Jamais. Jamais, tipo... Eu não consigo nem... De pensar, eu fico nervosa. Mas
Mas hoje em dia, você vê a forma com que as crianças tratam os pais? A gente deu, de alguma maneira, uma autonomia muito grande. A gente não soube dosar um pouco essa questão do limite, porque todo mundo precisa ter limite, até para você aprender até onde você vai e não vai, né? Exato. Então, a gente se extrapolou um pouquinho, sim, confesso. Mas eu acho que também tá no ponto da gente começar a avaliar isso. Sim. E falar, olha, gente, tudo bem, ok, sua opinião é super válida, mas aqui, né? Aprenda a ouvir, aprenda... Porque é complicado, porque a gente precisa de regras para viver. Sim. E é interessante ver esses efeitos, porque às vezes você fala alguma coisa para um pai ou uma mãe e fala, não, mas isso não vai afetar nada na vida adulta. Ah, mas isso é coisa de criança. E aí você vê que às vezes você dá muita liberdade, eles não responderem a sua figura de autoridade, o quanto isso afeta no trabalho depois, que também não vai... Muito. Né? Então começa pais, professores e no trabalho. Gera uma indiferença. Chega num ponto que o que você fala... Tanto faz, entendeu? E essa indiferença, eu acho que ela também ela não reverbera para você num aprendizado. Sim. Porque você não enxerga aquela pessoa como alguém que pode te acrescentar. Você enxerga uma... Deixa. Exato. Assim, tem coisas inimagináveis que acontecem recentemente, que acontecem, né, que aconteceram nos últimos tempos, que são muito interessantes. Por exemplo, teve em um caso específico em uma empresa... que os estagiários iam se juntarem em uma liga dos estagiários para conseguir reivindicar coisas que eles queriam. Uma das coisas era que tinha uma pessoa lá que sabia tocar violão e ele queria tocar violão no refeitório da empresa para conseguir compartilhar a arte dele durante o almoço. E daí a gente falou, mas e daí você almoça quando? Entender? Porque o horário de almoço, na verdade, ele, no caso, é para você almoçar, para depois você voltar a trabalhar. E a pessoa ficou chateada. Ou comportamentos que a gente jamais teria há muitos anos atrás, que são, tipo, uma estagiária que chegou para mim um dia com uma bandeja de órgãos sexuais masculinos de chocolate. Meu Deus, no dentro trabalho. da empresa. E daí eu tive que explicar que não é não legal. pode. Não é adequado, né? Que não Exatamente. É um comportamento. Mas isso daí você imagina acontecendo 15 anos atrás? Jamais. A pessoa nem teria coragem. Jamais, mas nem de fazer. De fazer, é verdade. Olha que os anos 90 foram a várias. Não, essa me Mas chocou ainda- agora. Mas ainda Ali no assim, meio da empresa. Então, mas no meio da empresa, e a pessoa, a menina, ela foi com a maior... tudo E bem achar que pra tá ela, certo, aquilo né? feliz. que tá. Então, eu era uma figura de autoridade e ela me ofereceu super feliz. Tipo, Mas tava é te isso, não agradando. vê nem a maldade, não vê. Porque não tem Exatamente, esse- mas é porque ninguém nunca chegou e falou, gente, um pouco de critério, Sim, você vai sabe? numa entrevista Não, de emprego, você não vai com um arrastão, com uma calça inteira rasgada, né? Tipo, já, porque... já tantas vezes. Não vai, certeza. Tipo, um decote aqui, uma calça inteira. Não, você tá com frente única. frente única, Pro top. cargo do jurídico ainda por cima? Já vi Nossa. bastante. É divertido. É Engraçado interessante. como essas coisas... Não sei quem que contou que podia, mas... Não sei de a pessoa onde aprendeu, veio, né? Eu sempre fico pensando, cadê a família, né? Cadê Então, a é isso. a noção de casa? Agora, existe um perfil de líder? Existe uma pessoa que tem um perfil de liderança? Então, existem diversas formas de liderar, não existe um perfil único. E existem também tipos de times diferentes em empresas diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que lidera um time no Google, ela não vai conseguir liderar. Não que ela não vai conseguir, pode ser que ela teria uma consiga. dificuldade. Mas as características de uma pessoa que precisa liderar no Google é muito diferente das características de uma pessoa que lidera na Amazon, por exemplo. No Google, quando você fala, tem as brincadeiras, Sim. tem um lugar de lavar roupa, tem não sei o quê. A Google em si, tanto dos valores quanto de tudo que ela prega, e até agora, recentemente, no caso hoje, eles falaram que o Gemini também não vai ter anúncios, porque o objetivo deles é compartilhar conhecimento e não vender coisas. Nossa, que legal. Muito legal, né? Adoro o posicionamento do Google. Eles são muito pautados em relacionamento. Tá. Relacionamento e colaboração. Então, eles criam os espaços para exatamente isso, para as pessoas colaborarem, se reunirem, etc. Quando você fala da Amazon, você está falando de uma cultura completamente diferente. Você está falando de uma cultura de resultado. Qual que é o objetivo da Amazon? O objetivo da Amazon, em algum momento, é te vender alguma coisa ou te entregar alguma coisa que você precisa antes mesmo de você saber que você precisa dela. É de execução. É de você conseguir entregar, fazer, logística. Estar na sua casa antes mesmo de você saber que você precisa. Tá. Então,
Quando você tem um gestor, um líder dentro de uma empresa, ele vai ter que ter um comportamento muito diferente do comportamento da outra empresa. Isso não significa que uma mesma pessoa não consiga trabalhar nos dois, tá? Mas isso significa que o comportamento de incentivar a colaboração, os rituais, né, as cerimônias que você vai ter no time são muito diferentes de um do outro. Então, por isso que não dá para mapear um perfil. Tipo, esse perfil tem que ser assim, 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 porque depende do lugar. Exato. Eu acho muito interessante isso que você falou das empresas, porque a gente vê muito das empresas de hoje querendo humanizar, né? Reumanizar. Então, assim, exemplo de farmácia, por exemplo. Antes era muito farmácia de bairro, aí virou uma coisa diferente de... né? Não tanto contato com o público, não tanto humanizado, e agora querendo retornar. Então, assim, tem empresa que tá indo para um lado, que nem a Amazon falou, e tem empresa que tá vai do perfil pro perfil do Google. E agora com o AI ainda por cima, eles estão falando que vai ter muito a empresa de uma pessoa só, de 1 até 5 pessoas. Sim. Eles falaram que vão ser os primeiros, devem surgir agora, né, nos próximos meses, ano, os primeiros unicórnios de empresas de 1 a 5 pessoas. E o que seria isso? Unicórnios são as empresas que valem mais do que $1 bilhão. E elas serem constituídas por grupos ou uma pessoa única. Grupos pequenos de até 5 pessoas ou uma pessoa única. Porque como você vai ter AI? Se você tem, né, você tem conhecimento, etc., e consegue utilizar AI, os agentes de AI para fazerem as atividades que você consegue automatizar e você se focar em entregar o produto que pode ser o que for, é muito provável que nos próximos anos, né, eles estão estimando que no próximo ano vão sair os primeiros unicórnios. Hoje em dia, você não tem nenhum unicórnio que é uma única pessoa trabalhando. Claro, você tem um fundador, mas o fundador tem uma empresa de 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Agora, o unicórnio, que é uma empresa que vale mais do que $1 bilhão, nossa, unicórnio dinheiro. tem que ser dólares, você vai ter de uma pessoa, de 1 até 5 pessoas. Então, gente, se você quer ser um unicórnio, a dica é estude, porque o unicórnio ele vai ter que saber jogar ali com os IAs para poder, né? Vai artificial, principalmente. Vai ter que saber direcionar os seus funcionários, não é isso, Giovana? Exato, direcionar os seus funcionários de AI, né? Isso aí. Exatamente. E antes da gente encerrar, eu queria entrar num assunto que eu acho que é um pouquinho, assim, né, polêmico, que é a questão do home office ou do trabalho presencial. Muitas empresas, muitas pessoas falam que é a questão da presença, de você estar... Do contato humano, né? Ele ajuda mais essa cultura. Tem pessoas que falam, mas eu trabalho melhor, eu fluo melhor em home office. O que você acha desse cenário? Eu acho que depende da cultura da empresa. Eu conheço empresas que funcionam super bem remoto e eu conheço empresas que funcionam super bem presenciais. Quando você fala de presencial e de remoto, tem coisas óbvias que você vai ter de diferenças, que são a cultura, você vai conseguir, assim, pro funcionário, por exemplo, gestão, a gente está falando de gestores. Se eu tenho meus funcionários trabalhando comigo diariamente no escritório, eu consigo ter uma leitura muito melhor de como eles estão, de saúde, como eles estão, de tensão, se eles estão ansiosos ou não estão, porque você está vendo a pessoa, você consegue, é muito mais fácil do que você ter o contato pelo computador. Pelo computador, tem coisas que você não consegue perceber. Assim como tem coisas óbvias, positivas, se você está remoto, que você tem que se deslocar menos, você tem mais tempo para trabalhar, você tem mais flexibilidade na sua agenda. Então, assim, existem prós e contras dos dois cenários. A empresa precisa escolher com base na... Nossa, bati, né? Com base na cultura da empresa e no que ela espera. Então, por exemplo, eu estava conversando com uma consultoria esses dias, que a pessoa falou para mim... Tem duas coisas que são os principais características que eu procuro, não principais, né? Depois de, obviamente, passar nas coisas que eles precisam tecnicamente. Uma eu não gosto de contratar pessoas que saibam inglês. Chocante, né? Chocante. E o segundo eu só contrato pessoas remoto. E daí eu falei, why? Né? Por quê? E daí ele falou, primeiro, as pessoas que sabem inglês... Eu não preciso que a pessoa saiba inglês para a posição. E as pessoas que sabem inglês geralmente pedem um salário maior. Entendi. E segundo, eu falo que as pessoas precisam ser remoto porque é um chamariz para as posições. As pessoas querem trabalhar remoto. Sim. Então, não é que ele pede para trabalhar remoto porque ele acha que isso é melhor. E não é que ele fale que a pessoa não precisa de inglês porque para ele é melhor.
O que ele tá falando é Ele quer pagar a menos característica. e ele quer um perfil que a pessoa queira trabalhar para ele fazer aquilo. Então, assim, é uma questão de estratégia. Sim, o que você precisa para sua empresa. Exato. Então, se você contratar uma pessoa que não sabe inglês, que não gosta, que não vai querer aprender, mas que consegue entregar aquele trabalho que ele precisa, Atende ele. atende a Se o necessidade. inglês não vai fazer a diferença, né, ali pra empresa, E é realmente. aquilo que você falou, né, Giovana? É saber onde você quer chegar, né? Uhum. Por isso que quem não sabe pode contratar a Giovana. Exato. Giovana, aproveita e já faz um convite aí pro pessoal para conhecer a tua empresa, saber mais do seu trabalho. Legal. Eu convido todo mundo que queira conhecer a People Leap, entrar no site, entrar no LinkedIn. No LinkedIn eu tô colocando, inclusive, diariamente as atualizações de AI, então pra você ficar sabendo Nossa, também, se você eu quiser. nunca mais acessei LinkedIn, tá vendo a pessoa? Tá vendo? E tem no Instagram também eu tô colocando, então siga a gente lá pra saber de mais informações. Ah, que delícia. A gente vai deixar no descritivo também, né, Gabi, ali Legal. todos os contatos da Giovana. Depois a gente pega também o LinkedIn. Mas antes de encerrar, a gente quer agradecer. Aproveitar para agradecer o Brechó da Burguesinha por estar sempre com a gente nessa parceria, ainda em 2026, entregando essas roupas maravilhosas pra gente apresentar o podcast pra vocês. É isso mesmo, gente. Olha, é moda circular, é sustentável. Se você for lá no Burguesinha, você vai ver que tem para todos os tamanhos, para todos os estilos. É chique. E é chique ser sustentável, é chique ser inteligente, saber fazer boas escolhas. E é isso que a gente aborda aqui no Futuro em Pauta. E a gente espera vocês em breve, né, Gabi? Sim. Até a próxima.